Pessoal do café, pega uma xícarazinha aí, senta na sua cadeira no final de semana, recline e bora pro café. O café é um quadro onde a gente pega as perguntas que vocês mandaram ali pra gente no Insta ou no YouTube e responde aqui. E sai todo final de semana, beleza? Considera se inscrever no canal, se alguma dessas perguntas te ajudam. A gente tem uma playlist aqui só sobre café com fertilidade, então dá pra você assistir outros vídeos no finalzinho. Vou pedir pra Nicole colocar outros vídeos do café e bora pro vídeo, pessoal. Pessoal, bora lá, vamos lá, ó. 3 perguntinhas. A P.YT mandou uma pergunta que é a seguinte: uma mulher magrinha corre risco se tiver gêmeos? Os gêmeos correm um risco? Sei lá, parece que ficam meio apertados na barriga da mulher magra. Desculpa, sou leigo no assunto. Legal, pessoal, bem interessante a pergunta. E a resposta é a seguinte: a gestação gemelar, ela é realmente uma gestação que tem alguns riscos implícitos ali na gestação de uma série de coisas. Basicamente, se a paciente tiver qualquer formação uterina, existe um risco aumentado de prematuridade. A gente sempre comenta que a gemelaridade ele é o último capítulo ali da obstetrícia que está tudo bem e é o primeiro capítulo da obstetrícia que pode dar algum problema. Não é uma doença obstétrica, mas ela é uma gestação que realmente pode aumentar vários riscos, por exemplo, como diabetes gestacional, assim por diante. Respondendo à pergunta das mulheres magras, não é verdade dizer, a não ser que ela tenha realmente um peso ali muito fora da curva e os extremos de peso realmente correm alguns riscos durante o pré-natal, mas a gente sabe que a biologia e as medidas da pessoa que engravida, elas levam muito o tamanho dos fetos. Então, pessoas menores fazem fetos menores, pessoas maiores fazem fetos menores, isso faz parte da biologia do casal que está engravidando e é importante sempre a mãe e o pai. Então, é verdade que existe um controle da natureza para pessoas que são menores ou mais magras, assim por diante, que não se alimentam muito bem. Basicamente, pessoas que não comem tanto durante a gestação podem ter sim restrição de crescimento se as dietas são muito exageradas. Então a gente realmente comenta, existem várias nutricionistas especializadas em gestação que falam que basicamente a grávida não é hora de fazer dieta, ela precisa realmente comer bem, saudável, para as coisas irem bem. Também não precisa comer por 2 e não precisa ganhar peso além do normal, tá bom? Então, pacientes muito magras correm riscos na gestação, isso não é verdade. Existe uma tendência a uma adaptação ali da gestação. Legal? Beleza, a segunda pergunta é da Luana Ariana de Queiroz. Tenho 37 anos de idade e tenho um antimileriano de 1,28. É um valor normal ou tento ovo-recepção? Pergunta muito interessante, porque por vários motivos. Primeiro, porque a ovo-recepção ela não depende só do antimileriano, ela depende um pouco da idade também, e um grande marcador pode ser o antimileriano. Então, Luana, respondendo a sua pergunta, acho que a resposta é não de imediato. Você é um paciente de 37 anos que tem 1,28 de antimileriano, o que é um bom antimileriano e é uma boa idade para tentativa, tá bom? A gente consegue desconectar a idade de antimileriano porque imagina uma paciente de 49 anos de idade, 48, 45, 44 anos de idade, que tem um antimileriano de 1,08, não é típico, mas você corre todo o risco desta idade de 44, 43 anos de idade. E imagina o contrário, pessoas que têm ali 28 anos de idade, 27 anos e tem meio, 0,4 de antimileriano. Então você também não tem indicação ali de ovo-recepção, apesar de você ter que tentar gerar embriões próprios. Então, basicamente a gente fala que o antimileriano ele não é um marcador para ovo-recepção, a idade sim é um dos principais fatores. A segunda coisa é, se realmente você tem um antimileriano bem abaixo, se você está bem no final da reserva ovariana, e você não responde aos remédios, você faz o estímulo ovariano 1, 2, 3 vezes o que for, e você não responde aos remédios, e talvez você seja típica das pacientes que precisam ali, talvez dar um passo à frente, conversar com o seu médico do seu tratamento para ovo-recepção, tá bom? Mas Luana, obrigado pela pergunta de antemão. Não acho que você deve fazer tratamento com ovo-recepção, porque eu acho que você tem uma chance real. A paciente não coloca aqui se ela fez tratamento ou não, e a gente sempre fala que as pacientes devem tentar com óvulo próprio por vários motivos, até pela parte psicológica, até pela parte de ter tentado, e muitas vezes a paciente consegue, então existe uma chance implícita no tratamento de dar certo. Então a gente realmente coloca isso na conta, e todas as pacientes que vão decidir ali ir para o tratamento de óvulo próprio ou doação
depende de outros fatores, basicamente chance de dar certo, basicamente a parte financeira, quantos tratamentos eu vou conseguir fazer e a parte psicológica, beleza? Legal, pessoal, vamos para a última pergunta aqui da Juliana Pereira. Doutora, a motilidade do meu esposo, ela mandou a motilidade dele aqui, né? Então 30% móveis, 10% lento e 60% imóveis. Aqui tem dois assuntos interessantes. Ela tem uma motilidade móvel muito próxima ali do que a gente considera normal, e aí muitas vezes a concentração espermática é bem alta, que uma coisa corrige a outra, e ela tem 60% de imóveis. Os imóveis são realmente bem acima do que a gente estima como normalidade, que seriam 40% do ejaculado. Bom, a primeira explicação que eu posso dar aqui é você não consegue pegar um parâmetro único do espermograma e dar um diagnóstico da capacidade reprodutiva do homem. Então, motilidades alteradas com concentrações muito altas, algumas vezes esse homem tem uma capacidade reprodutiva. O inverso é verdadeiro, às vezes a motilidade boa, mas uma oligospermia severa, que a gente fala, uma concentração espermática bem abaixo do normal, ela também pode diminuir o potencial reprodutivo do homem. O diagnóstico do fator masculino, por incrível que pareça, é um diagnóstico simples quando estão muitas coisas alteradas, mas as alterações no meio do caminho, elas nunca conseguem, a gente dificilmente consegue bater o martelo se aquele homem tem uma capacidade reprodutiva ou não. Basicamente, a gente sabe se existe uma subfertilidade pelo fator masculino, mas a gente nunca fala que aquele homem não vai gerar uma gestação. Os extremos, sim, né? Bons espermogramas, ali muito próximo do percentil 50 da população, e espermogramas muito alterados, abaixo do percentil 5. Esses, sim, são espermogramas que, basicamente, a taxa de gravidez são pequenas. Bom, esses espermogramas no meio, que estão em limites de normalidade, eles podem, sim, causar uma subfertilidade e a gente sempre fica acompanhando. O que a gente aprendeu nos espermogramas dos valores de referência foram homens que engravidaram as esposas em casas e basicamente a gente pegou o percentil 5. Então existem muitas pessoas que estão próximas dos percentil 5, que são consideradas normais, mas ele é pior, entre aspas, do que 95% das amostras que foram avaliadas. Quando você pega homens que estão no meio do caminho ali, que tem parâmetros seminais no meio do caminho, são muito longe dos valores de referência. Então isso é uma coisa que eu falo em consulta também. Parâmetros próximos dos valores de referência já são indicativos de que o homem tem uma capacidade reprodutiva diminuída. Às vezes mesmo com parâmetros normais. Beleza? Legal, pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. A gente tinha 3 perguntas aqui para responder. Queria agradecer a todo mundo que manda as perguntas. Se vocês gostam aqui do Café com Fertilidade, deixa aqui alguma pergunta aqui embaixo. Se inscreve no canal e eu vejo vocês aí na comunidade Mundo FIV. Um abraço, pessoal.